Olá, quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco e a você que está acompanhando essa gravação no YouTube. Hoje nós vamos dar início a mais um Traduchat e hoje a minha convidada é a Júlia Jacobi. A Júlia, ela é tradutora e legendista na área de moda. Ela também é membro da rede Certified Pro do Pros, membro da ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, estudante de francês, trabalha com os pares de idiomas inglês para português e espanhol para português. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada aí, gente, pela presença de todos. Muito bem. Vamos começar então, Júlia, me contando um pouquinho sobre você. Me fala aí como é que você veio a se tornar tradutora, se foi já de imediato, se você teve alguma carreira anteriormente. Conta um pouquinho aí sobre como é que você começou no mundo da tradução. Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem? Não tem eco? Tá tudo certo? Tá bom. Obrigada. Então, oi, gente. Eu sou a Júlia, eu tenho 23 anos. Eu sou tradutora desde 2020. Eu comecei na tradução por acaso, na verdade, porque eu me formei em design de moda. E eu trabalhei na área de moda por um tempo. Mas foi em empresa júnior enquanto eu estava estudando. E depois que eu saí da empresa júnior, eu comecei a procurar outros empregos na área de moda. E aí, uma semana depois de eu ter deixado assim vários currículos por tudo, foi decretada a quarentena da pandemia do Covid. E aí eu percebi que não ia ter como eu conseguir alguma coisa presencial naquele momento, né? Um trabalho presencial. Então eu comecei a pesquisar na internet opções de trabalhos que eu poderia fazer de casa, né? Online. Primeiro eu estava pesquisando dentro da área de moda, mas depois eu acabei decidindo abrir um pouco meu horizonte, assim. E aí eu encontrei a tradução. Eu vi um anúncio de uma pessoa oferecendo seu serviço de tradução, me interessei, comecei a pesquisar pela área, gostei cada vez mais, fiz meu perfil no Pros, em um monte de plataformas, e tô aí desde 2020. é, e eu, na legendagem especificamente, eu conheci, porque no início da minha carreira eu fiz uma mentoria com um tradutor mais experiente por meio do Pros, e ele me apresentou a legendagem. Só que por bastante tempo, assim, eu não sei por quê, mas eu não via como algo que eu soubesse fazer, que fosse viável para eu fazer. Eu achava que era algo assim muito distante da minha realidade. E aí eu comecei a ver cada vez mais ofertas de trabalho de legendagem no Pros e, enfim, várias plataformas, LinkedIn, muita gente falando sobre isso. E eu decidi dar uma chance, decidi ver se eu ia gostar. Então, eu olhei alguns materiais sobre legendagem na internet, alguns que o meu mentor até me disponibilizou, e comecei a pesquisar cada vez mais. Me inscrevi no TED Translators, fiz algumas legendas lá, e fui me apaixonando cada vez mais por essa área. E depois eu fiz um curso maior, assim, mais extenso, que foi o curso de técnicas de legendagem do tradutor iniciante, com a Laila Compan. E desde então, estou atuando na tradução e na legendagem também. Que bacana, Júlia. Muito legal ouvir a sua trajetória. E dois pontos que eu acho interessantes, né? Você é mais um caso de muitas pessoas que na pandemia tiveram que se reinventar, né? Eu conheço Exato. casos de professores que ficaram sem dar aula e aí descobriram na tradução, né, um meio de continuar tendo a sua renda, pessoas de diversas áreas que tiveram que fechar suas empresas, fechar, enfim, tiveram que parar o Sim. seu movimento diário e viram na tradução uma forma de se reinventar. Eu acho isso muito bacana na nossa profissão. E como a gente pode trabalhar de qualquer lugar no mundo, basta ter um computador, um acesso à internet, e, claro, ter as aptidões necessárias, isso Sim. propiciou a muitas pessoas a possibilidade de se reinventar, né? E o que eu acho mais legal, assim, é que eu, pelo menos, nunca tinha visto alguém se especializar em traduzir moda, né? Eu já Uhum. tive uma vez, quando eu trabalhava numa embaixada, eu trabalhava, era de um país que era muito
forte na área de moda, né? Bangladesh, né? Eles têm um setor Uhum. têxtil muito forte. E eu lembro que Sim, foi uma das poucas vezes que eu tive contato assim com a moda, porque eu lembro que na época eles precisavam exportar vários tipos de roupas de tecido pronto, que a gente chama, que são as roupas que já vêm prontas, né? E aí sim, foi uma sim, das poucas vezes que eu tive contato. Eu acho que, se eu não me engano, eu até entrei em contato com você uma época para passar um texto sim. Aham. nessa área, né? Mas Foi meu depois não. primeiro texto de moda que eu traduzi, inclusive. Olha, que coisa boa, bom saber, viu? Mas eu Fiquei confesso bem que feliz. fora essa experiência eu nunca mais vi assim. E legal que você já pôde começar com uma área que vem de uma experiência sua anterior de faculdade, né? Que é uma área bem Sim, específica, que tem demanda e que dificilmente você vê assim alguém falar ou até mesmo traduzir, né? Então eu acho é isso muito verdade. legal, sabe? Uhum. E assim, já continuando nesse assunto da moda, como é que surgiu esse interesse? Você sempre gostou disso, desde pequena? Como é que você veio a trabalhar com Eu moda? sempre gostei, mas eu não percebi que aquilo poderia ser uma área de estudo até eu começar o ensino médio lá, começar a pesquisar opções de faculdades. E aí, quando eu nunca tinha assim, quando eu estava pesquisando faculdades, eu não achava nada que eu pensasse, nossa, é isso que eu quero fazer. E quando eu descobri a moda, foi assim. Foi tipo, esse é o meu caminho. Eu já sabia, assim. E tanto que eu não largo a moda nem como tradutora hoje, né? Eu gosto muito da área, continuo é, tentando manter o máximo de contato com a área possível, né? Por meio de Instagram, enfim, devido à faculdade, tenho muitos conhecidos que estão trabalhando nessa área, então é muito bacana, assim, eu gosto de manter esse contato, até porque é importante para o meu trabalho na tradução também, porque eu noto, assim, que ter feito a faculdade fez muita diferença para o meu conhecimento específico, assim, nessa área. Uhum. E os idiomas, assim, você já tinha estudado antes? Você veio estudar por ocasião de ter começado a trabalhar com tradução? Como é que foi a sua trajetória? Eu tinha estudado inglês na escola, inglês e espanhol na escola, e eu fiz 3 anos de cursinho de inglês também. E o que me ajudou foi porque eu sempre tive muita facilidade com idiomas e por contato mesmo, porque meu pai trabalha com comércio exterior, então eu ouvi ele falar muito espanhol várias vezes, né, com clientes dele, enfim, inglês também. Então sempre foi incentivado na minha casa o estudo de outros idiomas, assim. E não sei, o inglês para mim sempre foi, ah, não digo fácil, mas eu pegava rápido, assim. Então, Tinha aptidão, né? tinha aptidão, exatamente. Legal, legal. Isso é muito bom, quando a gente consegue pegar uma coisa rápida, né? Comigo também foi bem Sim. assim. E no meu caso também, porque a minha mãe foi professora de inglês por 25 anos, né? Inclusive, Ah, eu fui sim. aluno dela acho que Aham. foi na quinta série, eu fui aluno dela. Sempre gostei de Uhum. inglês, acho que isso me ajudava a ter mais aptidão e aprender mais rápido que outras matérias, né? Na Sim. escola. Então, acho que isso ajuda muito também. Faz É, diferença. pois é. Pois é, Julia, aí você então começou a se especializar nesse nicho não só de tradução de moda, mas de legendagem. E aí eu Uhum. imagino que você tenha encarado muitos desafios, né? Porque toda área nova, né? Toda área que você começa a se especializar, ela apresenta algumas dificuldades, né? E aí agora eu queria que você Sim. falasse um pouquinho para gente quais foram os maiores desafios nesse processo de você não só se tornar uma tradutora, mas também uma legendista, né? Uma pessoa que faz legendagem dentro da área de moda. Uhum. Então, em relação à legendagem em si, eu acho que o que mais me chocou e é uma coisa que eu ainda hoje enfrento é a questão de ter muitas e muitas regrinhas. É, porque a legendagem, assim, a gente tem limites, né, para a legenda. A gente tem o limite de tempo da fala, a gente tem um limite de espaço, porque não dá para encher a tela de frase, de legenda, porque isso atrapalha a experiência do espectador. E isso é só o básico, assim, tem muitas, muitas regras que a gente tem que observar, de técnicas de legendagem em geral e também dependendo do cliente com qual a gente trabalha. A Netflix, por exemplo, é um cliente muito exigente em relação a padrão de legenda.
Se alguém tiver interesse, tiver curiosidade, eles disponibilizam o manual deles gratuitamente na internet, é aberto. E só para ter uma noção, assim, do que eles exigem e tal, é bastante coisa. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade, assim. É, e, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com um cliente que usava muito padrão Netflix. E aí, depois eu comecei a trabalhar com um cliente novo, que era outro padrão completamente diferente. Então, é desaprender e reaprender, desaprender e reaprender, esquecer um pouquinho um padrão e aplicar o outro. E às vezes isso gera uma certa dificuldade, assim. Mas eu gosto bastante. E em relação assim à legendagem de moda, eu faço muito pouco, na verdade, porque é, na moda eu tenho mais demanda de texto, mas eu acho bacana que é, como eu recebo para legendar muitas campanhas, eu acho bem legal exercitar essa parte da tradução criativa, assim, e é mais desafiador ainda em legenda, né? É, ainda mais porque, por exemplo, o inglês é uma língua um idioma que ele tem menos, as frases são menos longas, né? O português, as frases são mais longas, a gente tem outras estruturas, né, de idioma. Então, às vezes, um texto em inglês é 1 segundo de fala e em português tem que fazer aquilo ficar bem pequenininho para conseguir caber naquela legenda de 1 segundo. Então, esse é um desafio bem grande, assim. E ainda mais porque eu, pensando assim, sempre que eu escrevia, nunca fui uma pessoa que eu conseguia resumir as coisas. Então, essa foi outra grande dificuldade para mim, resumir. Aprender a resumir, cada vez mais. E então, um dicionário de sinônimos, por exemplo, é meu melhor amigo na hora de fazer legenda, assim, é essencial. E eu acho que são esses, assim, os principais desafios. E uma coisa que eu acho muito engraçada sempre que acontece, mas que é desafiadora também, é, por exemplo, quando tem um personagem que fala muito rápido. Às vezes é 3 segundos de fala e o personagem fica 1.500 frases naquele espacinho de tempo e a gente tem que resumir e achar um jeito de simplificar aquilo. No espanhol é muito isso. Nossa, tem muito personagem que fala rápido em espanhol. Então, é esse tipo de dificuldade que a gente enfrenta, assim, na parte técnica da legendagem. Uhum. Você falou de um ponto que eu também acho, assim, eu nunca cheguei a fazer muita legenda, não é uma das minhas especialidades, mas uma outra vez eu acabei fazendo. Essa questão de você resumir ou de você ter que pegar um personagem ou um orador que fala muito rápido ou ele verbaliza muito, e aí você ter que Sim. condensar não só as palavras, mas aquilo que vai ser colocado ali no, na tela, né? É uma coisa Uhum. que eu achava meio complicado, assim. Eu imagino que isso deva ser um grande desafio. Não só condensar, mas colocar no timing certo também, né? Eu sei que tem Isso. um limite de timing para a legenda ficar ali, né? Disponível Isso. na tela, né? Uhum. Exatamente, tem várias dessas regras, assim, tem um tempo mínimo, tem um tempo máximo, porque se deixar a legenda por muito tempo, o espectador pode, acabar desviando a atenção, aí ele volta, tá na mesma legenda, e ele desvia a atenção de novo, quando ele vê, ele perdeu uma legenda que estava ali no meio e era pequenininha. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, assim. Uhum, Outra coisa que tem que tomar cuidado, por exemplo, em questão assim de interrupção de fala. Por exemplo, um personagem está falando alguma coisa e aí ele se interrompe para dar um suspense, sabe? E aí, se na tua legenda tu insere o que ele falou depois, quebra totalmente o suspense. Porque já está escrito ali embaixo o que ele ainda nem falou. Então tem que tomar cuidado com. São várias questões assim para estar atentos. uhum. Legal. Você costuma trabalhar com quais ferramentas isso falando dentro da legendagem, né? E como é que funciona assim? Você disse que, por exemplo, tem o manual da Netflix, né, para legendagem. Você geralmente se baseia nele ou você tem um próprio, a depender de qual cliente você está trabalhando? Como é que é essa questão das ferramentas de legendagem? As ferramentas eu aprendi a legendar usando o Subtitle Workshop.
E hoje em dia eu uso só o Subtitle Edit, mas eu tenho os dois, caso um dia precise. Os dois são gratuitos, o que é muito bom. Então, eu acho que isso facilita muito a entrada de novos profissionais no mercado de legendagem. E eu gosto bastante do Subtitle Edit. Então, é, e em relação a manuais, geralmente é o cliente que nos fornece, quando é um cliente, uma agência, né, por exemplo. Muitas agências elas usam o padrão Netflix com algumas alterações, outras têm o seu próprio, outras, enfim, às vezes algum streaming pode ser que tenha o seu próprio também. Então, depende muito do cliente. E já aconteceu de eu ter que escolher um padrão, porque o meu cliente não me passou. Então, eu meio que tento, assim, pegar todos os padrões que eu conheço e achar um meio termo entre eles, sabe? É, ah, em questão, assim, realmente encontrar. Eu vou meio que no que eu acho que vai ficar melhor, sabe? E outra coisa que tem que levar em consideração é o para onde que esse material vai. Por exemplo, eu tive que legendar uma vez vídeo para rede social. Então, o meu limite de caracteres por legenda era muito pequeno, muito pequeno. Então, bem menor do que eu estava acostumada. Então, eu tinha que fazer mais legendas em uma mesma frase. E, então, a gente tem que levar isso em consideração também. Qual o meio que esse material vai ser disponibilizado. Ah, interessante. E aí, dentro desses programas, você faz tanto esse trabalho, né, de traduzir, aí já fazer a Isso. adaptação para a legenda, né, ou seja, ter que fazer os cortes, né, o ajuste do time, quanto a própria queima da legenda também, né, para sair na tela, né? Na verdade, muitos clientes não pedem a queima para o tradutor, porque a legenda Uhum. passa por um processo de revisão. Ah, sim. Então, mas na ferramenta, sim, a gente tem a possibilidade de timear, como a gente chama, que é realmente marcar o tempo, e traduzir. Tem ferramentas que, na verdade, eu acho que todas as que eu já trabalhei tem a opção de a gente mesmo fazer o timing, se for o que o cliente pedir, ou fazer só a tradução de legendas. Então, eu já recebo um arquivo todo timeado e eu só traduzo. Eu, particularmente, prefiro timear, porque eu parece assim, eu tenho essa sensação que eu consigo adaptar melhor o texto e o tempo de acordo assim, eu consigo meio que dar uma modificada se precisar, mas eu faço os dois. E eu realmente, para quem tem interesse nessa área de aprender a traduzir para legendas, mas também aprender a marcar. Porque eu vejo assim, tem muita demanda de trabalho para quem sabe marcar também. Na verdade, tem clientes que, quando você diz, eu faço legendagem, eles nem perguntam, você tá em meia também? Não, é tipo, isso já está incluso no pacote. Então, se você quer fazer só a tradução de legendas, tudo bem. Não, eu optei por aprender os dois, mas daí isso tem que ser ficar bem claro, assim, se você só traduz ou se você vai timear também. Uhum. Certo. E você chega também a revisar a legenda de algum colega ou de alguém, de algum trabalho que vem da agência onde você trabalha? Ou você mais traduz mesmo? Já revisei, mas eu recebi mais tradução mesmo, mais a legendagem. Uhum, uhum. Ah, entendi. E Júlia, dentro desse processo da legendagem, quais são os prós e contras que você considera nesse fluxo de trabalho que você já deve ter aí, eu imagino, uns 2, 3 anos, né? Considerando que você começou ali para Isso, 2020, três na anos. pandemia, né? 3 anos, né? Uhum. Quais são os Aham. prós e contras de ser um profissional dessa área? Bom, os prós, primeiro que é um trabalho muito divertido. Eu me divirto muito fazendo legenda, mesmo com todas as dificuldades e as regrinhas. Eu acho muito divertido e eu não digo nem só por receber material de entretenimento propriamente dito, mas eu acho legal, assim, aprender sempre uma coisa nova a cada vídeo que eu recebo. E isso acontece muito, assim. Eu já legendei material educacional, então eu aprendi muita coisa naquela época que eu recebi esse projeto, palestras, enfim, tipo, eu adoro, assim, eu acho super, super divertido.
Outro pró, com certeza, é quando se trabalha para o streaming, é ver o nosso nome no final, tipo, não tem como dizer que não, a gente gosta de ter o nosso trabalho reconhecido, então eu acho super bacana. E deixa eu ver o que mais que eu fiz uma colinha aqui, gente. O que eu gosto também é que os projetos variam bastante, então não fica sempre aquela mesma coisa. E eu particularmente gosto disso, assim, de sempre ter um projeto novo, um vídeo novo, um assunto novo. Claro que eu não aceito qualquer assunto, né? Porque tem, assim como na tradução, a legendagem também é especializada, né? Então mas eu diria que eu me arrisco mais em outras áreas na legendagem do que na tradução. Não sei por quê, mas eu me sinto mais confortável. E esses são prós que eu gosto bastante. E os contras, assim, os prazos são bem curtos, então é corrido. Eu lembro que, nossa, eu suava, assim, para dar conta dos prazos no início, mas, assim, prática, prática, prática. E a gente vai ficando mais rápido, como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, né? E outro contra que eu também acho importante mencionar é que o trabalho de legendagem ele é influenciado por muitos fatores, inclusive muitos fatores que estão muito longe da gente. Por exemplo, tá tendo, não sei se vocês sabem, mas tá tendo uma greve de roteiristas e atores em Hollywood, e isso tá impactando na demanda de legendagem. É, a gente vê cada vez mais nas redes sociais legendas automáticas que ai, é tão feio, gente. Desculpa falar, mas as que não são profissionais a gente vê na cara, assim, palavras cortadas, enfim, é, a transcrição não é boa, então a gente vê e tudo bem que eu sou suspeita para falar porque eu trabalho com isso, mas não dá um ar profissional para aquele vídeo. E aí eu vejo muitas empresas usando legenda automática. Então, isso tá crescendo cada vez mais e impacta, sim, no mercado, mas eu acredito que assim como aconteceu com a tradução, como está acontecendo com a tradução, de começar a vir a tradução automática, tá cada vez mais presente, a gente vai se adaptar, vai achar um meio termo, vai ter que dar uma virada nos 30 aí para conseguir se adaptar, porque, enfim, não tem como fugir dessa questão automatizada cada vez mais, mas eu acho que a gente vai encontrar um meio termo, e eu acho que na legenda tá muito mais no começo do que na tradução. A legenda automática está começando agora. A tradução automática já é um pouco mais antiga, digamos assim. Então, uma coisa que também influencia que eu não sei dizer se é um contra exatamente, mas os streamings eles mudaram muito o cenário de legendagem. Então hoje tem streaming 1.500 opções, né? A gente tem várias opções aí. Eu já vi gente falando que streaming X paga pouco, streaming Y, enfim, paga melhor. Só que, claro, não é o streaming que te contrata diretamente, né? Eles contratam agências e tal. Eu trabalhei com poucos, então eu não posso falar de todos, sabe? E vai depender muito da agência com a qual a gente trabalha também. Mas, enfim, muita gente criticando. Eu já vi muita gente criticando, legenda do streaming X tá muito ruim. E aí a gente não sabe se é porque foi mal pago, se estão contratando pessoas sem experiência de legendagem, porque tem demanda, enfim. Acontece muito, né, de ter às vezes uma queda na demanda, né? Inclusive. Eu tô vendo muitas pessoas me comunicarem, me falarem que tá baixando bastante os pedidos de legendagem ultimamente. Então, mas assim, né? A gente que é autônomo sabe que essa é a vida, né? Então, Os altos e baixos, né? Nossa vida de autônomo é uma verdadeira montanha-russa. Mas eu achei isso. legal você ter falado, né, desse ponto da menção ao tradutor, né, nos créditos, né? Eu acho isso muito legal, tanto para legendagem quanto para livros, né? Porque realmente é um trabalho.
que exige muito em tudo, todos esses aspectos que a gente já conversou, né, de timing, etc., mas principalmente de criatividade, né? Então é um esforço Sim, mental muito grande. Então acho muito legal quando a gente vê um colega conhecido aparecer os créditos ali, o nome dele, né? sim. Uhum. E, enfim, acho isso muito bacana. É, você falou em um dos pontos nessa questão do prazo, né? Isso aí eu acho que é regra, né? Assim, a gente tem É, muita pressão. Eu imagino que as produtoras de streaming, de sim, conteúdos, de materiais educacionais, elas, né, também tenham seus prazos, que aí acabam é, sobrando, né, para os profissionais da área de legendagem, né? sim. Então, acho que é meio padrão mesmo. E você falou também, qual foi o outro ponto contrário? Não me fugiu. Enfim, depois se eu lembrar eu comento. Mas o que eu ia Uhum. perguntar agora comparando com a tradução, né? Principalmente a tradução de moda, que é a sua especialidade, quais são os prós e contras que você vê, assim, que você pode experienciar enquanto tradutora, principalmente na área de moda? Bom, prós, eu acho que é que eu sou suspeita para falar porque eu amo moda, né? Então, é uma área assim que eu adoro a diversidade de material que eu recebo, porque já recebi descrição de produto, já recebi campanha publicitária, é, eu recebi nome de cor para traduzir uma vez. Eu achei o máximo. Então, eu gosto muito dessa área, assim, e varia, assim, não é sempre a mesma coisa. É, eu acho que é uma área muito dinâmica e eu considero isso um pró, porque mesmo não estando estudando mais, eu aprendo coisas novas da minha área de formação por meio da tradução. E contras, eu acho que tem um contra bem importante, que é a falta de glossário, de materiais bons de pesquisa. Porque, inclusive em português, assim, dependendo, às vezes, se você vai para outra cidade, tem alguma coisa que chamam de um nome diferente. Ah, sei lá, um tipo de ponto de costura, sei lá, um nome de tecido. Eu me mudei para fazer faculdade, né? E eu estudava em uma cidade e morava em outra. E quando eu ia na minha cidade comprar tecido para fazer os trabalhos da faculdade, o nome era diferente. E isso era tipo cidades quase vizinhas. Então, é, se já tem essa diferença de terminologia em português nas nossas regiões, quem dirá no Brasil inteiro, então imagina quando a gente fala de idiomas, né? De dois idiomas diferentes. Então, isso que eu acho que é a maior dificuldade da tradução de moda, é terminologia. É saber uma fonte boa de termos. Eu mesma, assim, eu noto que a minha formação me deu muito embasamento, mas eu ainda tenho coisas que eu sofro para achar assim o que que é. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. E um outro pró é que eu vejo que tem poucas pessoas nessa área, assim, tem pouca concorrência, digamos assim, mas ano passado eu palestrei na Translators One-on-One sobre tradução de moda e um monte de gente veio falar comigo, ah, que legal, eu não sabia que tinha outra pessoa que traduzia moda. E aí agora eu conheço muito mais gente que traduz moda, então eu acho super legal essa troca, assim, dá pra gente se ajudar, dá pra gente conversar, trocar uma ideia quando precisa, então é bom saber quais são as pessoas que estão nesse nicho também. Eu ia comentar que o contra dos glossários pode virar um pró, quem sabe um dia você não ter um glossário. Glossário de moda by É, Julia Jacob, igual a gente tem o quem dicionário de sabe? economia e contabilidade do Marcílio, né, que é muito conhecido, principalmente na área de Sim, finanças. Quem sabe a gente não tem algo nessa linha, já pensou? quem sabe? Ainda mais você já tendo a formação, já tendo expertise, né? Acho que já é um meio Sim. caminho andado para algo nessa linha, né? É. É. Uhum. Mas eu me lembrei agora, o contra que eu tinha esquecido no Sim. anterior, é sobre essa questão da tradução automática na legendagem, né? E eu devo concordar que, ao mesmo tempo que ainda não é tão frequente quanto na tradução propriamente dita, mas eu Uhum. acho que é mais fácil também saltar aos olhos, né? Você vê, bater o olho e Sim. falar, não, isso aí realmente não foi feito um profissional, né? Porque tem muitos É. detalhezinhos, igual você estava falando anteriormente, que se você não segue, é muito fácil de você perceber que aquilo ali não foi feito de forma profissional e seguindo Sim. padrões, né?
Com Então, certeza. Assim, eu acho super importante ter a legenda em vídeo. Eu mesma não deixo o som ligado para nada no celular, então às vezes eu tô em rede social e tô vendo o vídeo com a legenda. Mas eu penso assim, quem, por exemplo, não tem a possibilidade de ligar o som se não tá entendendo a legenda, né? Porque às vezes a legenda é confusa e tal. Então, assim, eu acho super válido ter a legenda. Eu acho que tem que continuar assim, cada vez mais. Se eu vejo um vídeo sem legenda e não quero ligar o som, eu pulo. Mas eu acho que tem que, assim, a gente tem que começar a rever essa questão da qualidade, assim. Só que, como, é claro, a gente, como tradutores, como legendistas, quem está nessa área, enxerga isso, mas quem está de fora, não, né? Então, até essa percepção chegar no público, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. E cabe a nós ir cada vez mais conscientizando, né? é um trabalho de formiguinha, né? Você, cada Exatamente. dia aí conscientizando, falando da importância, né, da sua profissão para os leigos, né? E a importância de você fazer um bom trabalho para que eles também possam usufruir, vamos dizer assim, do resultado de um bom trabalho, né? Porque nada melhor do que Sim, você conseguir assistir uma série, assistir um documentário, principalmente alguma coisa assim que sei lá, nunca foi lançada aqui no Brasil, e aí você legendou e sim. aquela legenda ajudou a criar um público ali para uma série, ou a Aham, transmitir a ideia que há por trás de um documentário. Então, assim, eu acho que sim, é um trabalho realmente de formiguinha, né? com certeza. E antes da gente passar aqui, que já tem algumas perguntas, eu queria só encerrar perguntando o que que você aconselharia para alguém que está aqui com a gente, ou que vai assistir, está assistindo essa gravação, conselhos para quem deseja trabalhar com legendagem, ou de repente até goste de moda também, quer traduzir na moda, entrar na área, enfim, quais são os conselhos que você daria para essas pessoas? Bom, o principal conselho que eu posso dar é encontrar um curso bom. Tem muitos cursos bons de legendagem e muitos cursos que te preparam para o mercado. Que às vezes a gente faz um curso e se sente meio inseguro, mas falando por mim, assim, o curso que eu fiz, que foi o curso de técnicas de legendagem do tradutor iniciante, eu senti que ele me preparou super, assim. Eu já trabalhava na área, mas eu notei que meu trabalho melhorou assim a qualidade em 100%. Trator iniciante que é o E da Laila Compan, né? isso, Laila Compan que você tem um canal no YouTube bem bacana, assim, bem uhum, conhecido, recomendado aí para sim. quem começa. Muito legal. A Elaine disse que também fez o curso. Eu acho que eu estudei na mesma turma que a Elaine. Esse nome não é estranho. Acho que a gente fez a mesma turma do curso da Laila. E eu recomendo muito, assim, tem outros. Eu não posso dizer que eu fiz, porque o da Laila foi o único que eu fiz, assim, o curso mais completo, mas ela recomenda muito e várias pessoas recomendam o curso da Traduza, acho que é a Traduza. Acho que traduz a área da saúde. Ah, desculpa, eu confundi. É É Estrada, 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 que é o isso. da Desculpa, Débora, gente. Débora Isso, Cornélio. é. Então, é super, super bem falado, assim, eu ouço falar super bem. E enfim, eu acho que é sempre válido, assim, mesmo depois de ter feito um curso, eu acho que é bom reciclar depois de um tempo, fazer outro, com outro professor. É, por exemplo, eu fiz o curso da Laila e esse ano, desculpa, ano passado eu comecei uma pós-graduação da Estácio, de tradução de inglês, e tinha alguns módulos de legendagem, então já vi legendagem de novo, com outro professor, é outra didática, é bom relembrar esses conceitos. E o outro conselho que eu dou para quem quer entrar nessa área é praticar, 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 praticar e praticar. É, como eu falei, tem o TED Translators, que é acho que é uma ótima plataforma para praticar, recebe feedback, então acho super importante. Nos cursos, geralmente, ou pelo menos o curso que eu fiz, tinha muito feedback, assim, muita aula prática e a gente recebia o feedback, e a gente podia se ajudar entre si, entre os colegas, e é isso, assim, dá pra, se um dia de repente, você pode baixar um vídeo no YouTube e começar a legendar, baixar o Subtitle Edit lá, baixar um vídeo no YouTube e começar a legendar para praticar.
e vocês vão ver que vai ficar cada vez mais rápido, vai ficar cada vez mais fácil. E assim, a legendagem tem sim as suas dificuldades, qualquer área da tradução da vida vai ter, mas como eu vi uma frase que ficou meio viral nas redes sociais ultimamente, é escolha o seu difícil, né? Cada um, toda área vai ter suas dificuldades. O meu difícil que eu escolhi é a legendagem. Eu não me vejo, por exemplo, fazendo uma tradução na área da saúde, fazendo uma tradução literária. Eu acho que é um difícil que não é para mim. Mas a legendagem é o caminho que eu escolhi, assim como a tradução de moda. É isso aí, concordo mesmo. Cada um tem o seu difícil para lidar no dia a dia, né? E Uhum, assim, eu acho que é legal também não só você praticar, né, igual você está falando, né? Baixando os vídeos do TED Talks, usando o Subtitle Edit, né? Mas até mesmo você treinando essa capacidade de você resumir, sintetizar, né? Que não é sim, muito fácil, né? Eu, pelo menos, não, por exemplo, quando eu pego um texto para traduzir, eu vejo que às vezes na tradução já tem que tirar palavras ou sentenças, eu fico sim, assim meio não me sentindo muito confortável, que dirá na legendagem, que é uma praxe, né? E assim, o que eu sim, vejo da legendagem é que é praxe, você vai ter que às vezes suprimir alguns verbetes, sim, né, algumas palavras que não são tão importantes para poder cumprir com é, os requisitos da legenda, né? E ficar sim. tranquilo com isso, ficar com a consciência leve, né? Exatamente. É perder em um lugar e ganhar no outro. Pois é. Então, assim, eu acho que esse exercício de síntese, ele é muito importante, né? Para um legendista, para alguém que Uhum. também trabalha sob pressão, às vezes você vai ter que Sim, otimizar o seu tempo e aí uma outra informação vai ficar meio que de lado. sim. Muito bem, eu vou abrir espaço então agora para o pessoal que está aqui. A Daiane Galassini, ela levantou a mão. Eu vou pedir que ela libere o microfone e pode falar aí, Daiane. Olá, boa noite. Boa Boa noite. Então, noite. dá para me ouvir? Sim, Sim. Primeiramente, Júlia e Felipe, obrigada, né, por essa aula. Júlia tão novinha, inspirando a gente. Sim. Que legal. É, de primeira eu já me identifiquei contigo quando tu fala que tu és da área da moda, porque eu sou da área têxtil. Então, Ai, que legal! estamos em paralelo aí. Sim. E, enfim, eu achei bastante pertinente as tuas colocações, né? E Obrigada. até algumas coisas que tu comentasse, me chamou a atenção porque tu falasse ali da qualidade. Ah, é legal nós, né, nossa família, nossos amigos verem o nosso trabalho na tela e lá no final os créditos, né? By Sim, fulano e ciclano. sim. E sabe que eu quis comentar isso porque nem aconteceu comigo, na verdade, mas com uma amiga próxima, que também legenda, e ela não sabe me explicar o que aconteceu até hoje. Ela ficou muito chateada porque ela fez uma legenda, foi para Star Mais, se eu não me engano, um filme da Star Uhum. Mais, Star Plus, e eles mudaram a legenda dela. Ah, Eles não. Só que assim, mudaram algumas coisas e no final teve uma palavra lá, que, se eu não me engano, a palavra é enviaria. Tipo, eu enviaria. E colocaram na tela eu envaria. hum. Aí ela até hoje não entendeu, até, né? Se vocês tiverem alguma experiência relacionada a isso, souberem talvez dizer o porquê, como que pode ter acontecido dela ter digitado corretamente, ter entregue lá o script, né, tudo correto, e ter saído na tela dessa forma que chamou muita atenção, assim, né? Pode ter É, sido um erro de revisão mesmo. eu falei para ela também, deve ter sido alguma coisa na revisão, porque ela olhou o Uhum. documento lá 20 vezes, coitada, ficou bem frustrada. Eu imagino. E, e realmente vocês falaram também ali sobre legendar documentários, né? Eu legendei uma docu-séries para um streaming também, que não foi lançado ainda. E Jesus do Uhum. céu amado, que difícil, que é muito difícil. Várias pessoas falando ao mesmo tempo. E aí Sim, tem, geralmente quando aparece troca a fala, além de ser uma troca rápida, porque não é uma fala ensaiada, tipo um filme, né? Oi, como sim. você está? Oi, tudo bem? É aquela coisa de todo mundo se atropelando, e aí quando muda o locutor,
muda o título embaixo, né? Ah, mãe da fulana, pai da Sim, sim. ciclana, produtor de não sei o quê. E aí eles estão falando muito rápido e aí esses títulos têm que dar um jeito de encaixar também. Isso para mim Ah, foi sim. muito desafiador. Foi muito Eu desafiador. imagino. Era então uma legenda com mais foco em acessibilidade, assim, um closed caption, talvez? Não, não era, mas como tinham muitas pessoas envolvidas, era meio que um reality show, sabe? Então Sim, tinha mas você tinha muitas. que colocar o nome daí antes da fala? Isso? Não o nome antes da fala, mas vamos dizer assim, tem a fulana e a ciclana. Nós duas estamos conversando e aí trocava a fala muito rápido e de repente o Felipe entrava na cena, aí tinha que Sim, aparecer lá, Felipe, produtor de não sei de onde, o nome da empresa que ele trabalhava. E sim. daqui a pouco entrava ali a Elaine, aí tinha que aparecer lá, tinha que colocar. Tá, entendi. Só que a Elaine não parava de falar, então eu tinha que dar uma piscada na legenda para traduzir. Nossa, é o forced narrative, yes. Obrigada, Simone. É isso aí, Uhum, exatamente. Foi bem desafiador. Mas eu a minha imagino. pergunta para ti, na verdade, é uma que eu tenho bastante dúvida quando eu envio orçamentos, né? Que tu falasse ali que tu resolveu estudar o timing, que tu até prefere fazer, né? Do que Sim, receber pronto. Quando tu faz um orçamento, por exemplo, tu passa lá, a minha tarifa é tanto, só que aí tu tá na expectativa de fazer a tradução. Quando eles te perguntam, tu já deixa isso bem claro no orçamento, ou já sim. aconteceu de tu passar assim, ó, a minha tarifa é tanto, e aí a pessoa te enviar o vídeo e não ter o timing, e aí tu voltar e rever o preço? Como é que tu lida com essa situação, assim? Obrigada. Imagina. Obrigada pelos comentários. Como eu trabalho muito com agência, já é muito costume de eles mesmos mandarem, qual que é a sua tarifa para tradução de legendas, qual que é a sua tarifa para timing, qual que é a sua tarifa para legendagem, qual que é a sua tarifa para revisão. Então, as agências já foram me educando dessa forma. E hoje, quando eu converso com os meus clientes, eu já deixo bem claro, assim, logo no início. É, esse valor é legendagem, esse valor é tradução de legendas. Só Uhum. caso alguém não tenha, esteja com dúvida, tradução de legendas seria você receber o arquivo todo timeado, todo marcado, e só traduzir. E a legendagem é a legendagem completa, marcar e traduzir. Porque Então, eu são já dois deixo isso trabalhos bem claro. bem distintos, assim, né? E que requer Sim. não vou dizer o dobro do tempo, mas é todo Eu, um outro assim, esforço, né? eu acho que o timing você vai ganhando tempo, vai ficando mais rápido com o tempo. Uhum. Com a prática vai ficando mais rápido, é, mas no fundo, assim, o princípio é o mesmo. Reduzir, adaptar, deixar assim, falar aquela frase que o locutor falou, colocar na legenda da forma mais sucinta possível, né? E de preferência sem perder tudo que envolve a fala e que não é falado, né? Então, tipo, às vezes uma piadinha sei lá, faz referência ao momento anterior do vídeo, coisa do tipo. Então é um desafio, assim, mas tanto na tradução de legendas quanto na legendagem, esse princípio vai ser o mesmo, né? De reduzir, deixar o mais enxuto possível. E daí depois a maior diferença mesmo, a questão de timear. E como eu falei, eu acho que é uma questão de prática. Eu lembro que nossa, eu demorava muito, muito, muito para timear, assim. E hoje em dia eu encontrei um ritmo de trabalho que eu me acostumei, que ah, e o importante para isso também é conhecer a sua ferramenta. Então, conhecer os atalhos que vão facilitar o seu trabalho, que vão poupar o seu tempo, né, para fazer mais rápido. E tem coisas que vêm com o tempo mesmo, com a prática, assim. Tá bom. Obrigada, tá? Imagina, eu que Boa agradeço. noite. Boa noite. Obrigado, Daiane. Tem uma pergunta aqui no chat. É comum quem trabalha com tradução para legendagem também trabalhar com tradução para dublagem, e é o seu caso? Não é o meu caso. Eu conheço pessoas que trabalham com essas duas áreas. Eu acho que elas estão muito ligadas porque as duas são tradução audiovisual e a gente está muito acostumado.
filme é legendado ou dublado, então pensa em um lembra do outro. É, eu nunca trabalhei com tradução para dublagem, não fiz cursos, então não sei dizer como é que é. Não, não sei se um dia farei, mas é outra possibilidade. E eu acho bacana, assim, eu acho bacana conhecer, entrar em contato. Nos cursos que eu fiz, sempre era mencionado, assim, existe a legendagem, mas a tradução audiovisual é muito maior. Tem tradução para dublagem, tem várias outras áreas, tradução para games, né, enfim. E então eu vejo assim, tem pessoas que trabalham sim com os dois e tem pessoas que escolhem só um ou só outro. Legal. A Lu Rocha, ela pergunta se você costuma receber apenas o áudio para legendar ou os áudios acompanham algum tipo de script ou texto. Depende do cliente. É, tem clientes que não mandam script, mas mandam o arquivo já timeado com a transcrição no idioma original. Tem clientes que mandam o script, mas uma coisa que é muito importante é ter ouvido bom. Não adianta, porque pode acontecer de um dia precisar. E pode acontecer do script vir com algum erro, já aconteceu comigo muitas vezes. Então, não dá para confiar só no material de apoio. A gente tem que praticar muito a escuta também. Você diria que você recebeu mais trabalho sem o script do que com o script. É que agora eu estou recebendo bastante com script de um cliente específico, mas tem um outro cliente que eu trabalhei muito também, nunca mandava o script, só mandava a transcrição já timeada. É parelho, assim. Uhum, entendi. Bom, a Elaine, ela pergunta se na área de moda você tem mais demanda de clientes brasileiros ou estrangeiros? Ai, difícil. É porque eu tenho os dois. Eu tenho clientes estrangeiros e tenho clientes brasileiros. O meu cliente brasileiro, na verdade, é uma marca estrangeira que contratou uma agência brasileira para focar na tradução para o Brasil, para ser uma tradução específica para o Brasil. E essa agência me chamou, me contratou, né? Trabalho com eles. E eu tenho uma agência internacional também, e aí eu vejo que essa agência já trabalha com muito mais línguas, assim, muito mais idiomas na tradução. Então a gente recebe o mesmo texto e eu vejo que eles fazem pedido para vários idiomas. Então eu recebo dos dois. Muito bom, muito bom. A Flávia, ela pergunta se você recebe mais trabalhos de tradução através de agências ou de clientes diretos. De agência. Já recebi de alguns diretos, mas é que eu também não foco nisso, né? Então, talvez se eu fizesse um trabalho mais focado em marketing para clientes diretos, eu recebesse. Mas, por exemplo, na área de moda, é muito mais comum a gente achar agências, porque tem muitas marcas grandes que vão contratar agência para já traduzir para vários idiomas, né? Então, por isso meu foco nas agências. Uhum, entendi. Alguém mais quer fazer algum comentário? Simone, pode falar. Ah, dá para ver? Sim. Tô Dá ouvindo. para ver, tá. Prazer, sou Simone, eu moro no Reino Unido Prazer. e eu sou membro da Subtle, não sei se já ouviram falar, vou escrever no chat. Não sei se vocês já ouviram falar dessa associação. Não, não Ela, conhecia. ela foi fundada pelo Max Terjagen, é um dos da Plint, trabalha na Plint. E ele é bem famoso, tal, nesse meio. E eu sou a única brasileira no momento lá. Você não precisa, eu só estou falando para você, para o pessoal que está aqui se interessa por legendagem, que é uma associação super legal. A gente tem um chat no Discord, onde você, com pessoas do mundo inteiro, que são assim, o creme da legendagem, dublagem, tudo audiovisual.
eles discutem assim assuntos de rates, das agências, de tudo, entendeu? Então você tem assim em primeira mão informação assim, porque a maioria do pessoal ali também é project manager, é PM, né? Então Uhum. você tem assim, às vezes chega alguém assim no Discord e fala, nós estamos precisando de alguém do idioma tal para tal na agência tal, entendeu? Então as pessoas comentam, para essa agência aqui não trabalhe não porque eles não pagam, entendeu? Então, porque no Discord você pode conversar esse tipo de coisa, né? É seguro. Então Uhum. é uma associação super legal para quem está interessado nessa área. Entendeu? Eu descobri que a gente no Brasil recebe muito mal, principalmente o pessoal assim que já tem mais experiência, que está fazendo isso há um tempão, que faz o timing, que faz dublagem também, que faz, sabe, Sim, closed captions. infelizmente. O pessoal faz versão. Eu resolvi trabalhar só com versão. Na verdade, eu trabalho muito pouco para português porque eu não consigo receber em real, ter cliente Uhum. brasileiro. Para mim, não vale a pena ligar o computador. Tá? Sim. Então, quer dizer, se eu não moro no Brasil, eu tenho que pagar minhas contas aqui, que são 10 mil vezes mais caras, quer dizer, é impossível. Mas o brasileiro está perdendo muito. Então, eu sou a única brasileira no setor. Então, procurem saber. A anuidade é 25 libras, que na verdade é mais ou menos R$ 160. Não é uma exorbitância, né? Eu sei que 25 libras para mim é menos do que R$ 160, no caso assim, de poder gastar, mas mesmo assim, eu acho que R$ 160 por ano, né? Para uma Uhum. informação dessa tão valiosa, que é tipo preços, todas essas coisas que a gente tem dúvida, né? Quanto que eu cobro para esse tipo de trabalho, para esse tipo de idioma, entendeu? Tudo Sim. isso está sendo discutido ali o tempo todo por gente assim que está na profissão há muito tempo, entendeu? E nas melhores agências, quer dizer, eu acho que vale a pena. Dê uma olhada nessa, ver se vocês conseguem entrar, porque, como eu disse, eu sou a única brasileira ali. Tem alguns portugueses, mas eu sou a única brasileira. E não precisa morar no Reino Unido para fazer parte, pode ser de qualquer lugar do mundo, tá? Que legal, eu não conhecia mesmo. Eu vou Dá uma dar uma olhada. olhada. Tem página no LinkedIn e tem também o próprio website deles, que tem assim umas challenges legal também todo mês que eles fazem. Tem uma newsletter, tem um blog, é muito legal. Eles vão a festivais, tá, de cinema, no Cannes, vão a Cannes, vão ao Oscar, eles procuram fazer uma coisa bem legal, entendeu? Então, Legal. procurem saber, só falando aí para vocês verem. Eu até coloquei já o link aqui do site no chat. É isso, tá Muito aí, interessante. Eu dei uma é. olhadinha aqui por alto. Dei uma olhada que, como eu disse, 25 libras não é tanto assim por ano, né? Então, Uhum. Ah, venham obrigada. brasileiros, venham fazer parte. Eu não ganho nada, para quem faz parte, eu só quero que tenha mais brasileiros comigo. Eu sou sozinha lá. Um E você beijão, sabe então. se esse Sutter Hum? ele faz tipo encontros dos membros da associação? Bom, os encontros são aqui em Londres, né? Em Londres, né? Geralmente. Uhum. Geralmente o nosso presidente nem mora aqui, mora na Suécia, ele nem vem, mas eu já fui em alguns, de Natal. A gente geralmente vai a pub ou anda pelo parque, se for verão e tal. Eu já fui em alguns, é muito legal. O pessoal é muito legal. Tem gente de tudo quanto é idioma, tem italiano, muitos italianos, tem russo, tem alemão, francês, tem muito, tem de tudo, mas só eu de brasileiro, tem alguns portugueses e tal. Mas não é só o pessoal que mora aqui, não. Então pode fazer parte, que o negócio é o grupinho do Discord. Esse aqui é o que vale a pena, entendeu? E tem também descontos, né? Assim como todas as associações, tem desconto de 20% do UNA, por exemplo. Eu uso o Uhum. UNA, não sei se eu vou falar nesse software, é Sim. muito legal. Ele faz muita coisa legal. É caro, é muito caro, mas Uhum. eu costumei usar ele, eu prefiro. E tem desconto de 20%, quer dizer, vale a pena. E tem outros Sim. descontos também, muitos outros descontos. Tá? Como é que é o nome do software? UNA? UNA? Una com 3 Os, Eu vou escrever assim. aqui. Ah, Eu tá. vou escrever. Assim. Ah, Desculpa, eu botei 2. Eu já trabalhei com o eu gosto bastante também, mas só com É, os clientes me fornecendo o acesso, assim. é bem caro. Eu comprei uma vez porque eu peguei um trabalho legal que pagou
que ia me pagar bem, eu falei, quer saber? Aí eu comprei, mas é Uhum. aquela coisa de você ter que pagar todo ano, né? É uma vez por ano, você tem que Sim. pagar uma assinatura, não é uma coisa que é perpétua. Então agora eu estou Uhum. juntando para comprar o Easy Titles, que aí Ah, já é sim. Uhum. perpétuo, né? Mas é caro também. Mas software é que nem uma vez que nem carro assim, né? Uma vez que você experimenta um Lamborghini, você não quer voltar para o Fusquinha. Com Mas eu não, certeza. mas a minha Una já expirou já e eu ainda não renovei ainda. Estou pensando ainda, porque realmente é muita grana. Vai Uhum. depender. Vamos ver. Beleza, mas legal a palestra, só para dar um toque aí sobre isso. Beijão. Legal, Simone. Obrigada. Obrigado. Hum. Obrigado aí pela sua partilha. O Cacá Toledo, ele pergunta como é que é fazer legenda de moda do português para o inglês. Você costuma fazer também? Ou é mais Nunca inglês-português? fiz. Eu não faço versão. Eu já fiz, na verdade. Trabalhei, mas com a tradução de texto, não legenda. E eu não me arrisco. E ele pergunta também se costuma vir bastante demanda nesse par. Já me perguntaram, já recebi algumas ofertas de trabalho, mas como eu não, não trabalho com a versão, eu não sei te dizer se tem bastante, assim. Já recebi de clientes é, perguntando, você faz a versão também, mas como eu nunca me aprofundei muito, eu não vou saber te responder. Beleza. O Felipe levantou a mão, pode ficar à vontade. Felipe com I. Opa, estão me ouvindo? Sim, Sim. Tudo bem? Primeiramente, prazer, desculpa o atraso, eu precisei fazer umas coisas e acabei chegando atrasado aqui. Mas eu vi que foi gravado, né? Vai estar Sim. disponibilizado onde isso aqui? sim, no meu canal do YouTube, @Felipe Tomasi, com S. Tá, beleza. Ah, Felipe, eu já participei de uma reunião com você, né, sobre as associações. Você estava junto? Sim, eu Sim, fiz em tá. parceria com o Tradutores Agregados. Aliás, quem Isso quiser mesmo. participar, vou deixar o link também no chat, o grupo que eu administro aí, de tradutores. A- Anotei aqui a Subto, vou dar uma olhada. É o seguinte, gente, eu queria pedir uma orientação de vocês, na real, porque eu estou tendo muita dificuldade, assim. Eu legendava bastante para uma agência brasileira aqui, chamava Transcrito Já, né? Que fechou as portas agora faz coisa de 2 meses, né? Eu sou tradutor também e tal. Só que legendagem, na real, é a minha grande paixão, assim. Eu fiz, inclusive, teste para Netflix alguns anos atrás, quando eles abriram, né? Não sei se agora eles estão terceirizando, como é que tá. Eu lembro que o mínimo para passar na época era de 80%, né? E eu tirei 72%, sem nunca ter feito uma legendagem na vida, assim. Isso, ao mesmo tempo que foi frustrante, falei, pô, eu ia começar no Netflix já. Foi bastante animador, porque, pô, eu nunca tinha trabalhado, tava fazendo essa transição, tinha decidido ir para aí, faz coisa de 5 anos, 4 anos, coisa desse tipo. E eu tô tendo dificuldade em achar, na verdade, locais onde eu possa me candidatar, etc, etc. Como que vocês recomendam que eu busque agências ou você citou a Disney Plus, eu não sei se eles contratam, né, legendistas freelancers ou se eles terceirizam o trabalho e tal. Enfim, é isso, eu tô tendo dificuldade em entrar no mercado, né? Porque eu só tinha Tá. uma fonte de legendagem fixa, né? Até Sim. fiz uma coisa ou outra, tal, mas aí quando ela morreu, foi lá para baixo, assim. Inclusive, Sim. consegui legendar um filme nacional, fiquei super feliz, assim, Que por eles. legal. Não, ficou, olha, legendei para o inglês, quero ver quando sair, assim, né? Infelizmente, né, eu não pude colocar o meu nome, porque tinha uma questão de confidencialidade e tal. Mas Uhum. o fato de eu ter feito já é uma puta satisfação. Desculpa o palavrão, mas já é uma grande satisfação. Sim. Ah, então não é isso. Eu queria pedir uma orientação.
na real. Uhum. Bom, agências brasileiras, eu recomendo pesquisar no Google, eu já Uhum. fiz isso. Sim, eu fiz isso Conforme também. você vai conhecendo mais da área, você vai descobrindo as outras empresas e vai cada vez mais conhecendo. É, a Netflix em si, eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que todos os streamings terceirizem hoje em dia, né? Contratem agências. E a Netflix, por exemplo, ela tem no site dela, eu acredito que seja no mesmo site onde tem o manual, os parceiros deles, as agências que são parceiras. Hum. Isso, a Preferred Vendors. Obrigada, Simone. Eles têm uma lista de várias agências com as quais eles trabalham e que eles confiam, e você pode ir e mandar o currículo para elas, assim. Eu lembro quando eu fiz a minha mentoria, o meu mentor disse: abre o Pros, vai na aba de agências e pega o contato de todas, olha uma por uma, pega o contato, se você achar bacana, combina com as minhas áreas, manda o currículo, manda o e-mail. E foi isso que eu fiz quando eu comecei. E eu sei que a Netflix tem essa lista no site deles. E, enfim, eu acho que são essas as dicas que eu posso te dar. Uhum. Não era isso que eu estava procurando mesmo. Porque Google, lógico, né? Eu fiz Sim. várias vezes e tal. Eu fiz teste para Daymark também lá atrás. Não passei porque eu estava super cru, né? Uhum. Tinha muita coisa, inclusive, que eu não sabia a questão de quebra de linha, Sim. tipo, os chunks, né? Os agrupamentos. Eu ia fazendo quebra automática, que é um grande do amadorismo. Isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Sim. Já tentei para Danimark de novo, eles não deixaram porque tinha questão pandêmica, não queria Uhum. contratar mais e tal. E aí, mas assim, esses lances tipo Netflix, Prozee é bastante valioso para mim. Eu vou dar uma olhada assim, já anotei aqui. Uhum. E como a Simone mencionou ali, não, a gente não precisa só se limitar ao entretenimento, né? Tem os vídeos corporativos, vídeos educativos. Eu consegui só por meio de agência, assim, então essa é a minha experiência. Uhum. Mas nada impede de ter clientes diretos, assim, que possam te contratar. Mas eu já recebi de agência todo tipo de vídeo, assim, Assim, corporativo, educativo. pela transcrita eu recebia também. Eu fiz muito educativo pro Uhum, Livre, né, que é uma empresa de material didático. uhum, Didático não, de um método, na real, que vendem para escola particular. Fiz de corporações, etc, etc, etc. Enfim, mas aí deu uma secada e eu tô meio que atirando para uhum. todo lado. Eu queria ver quem estava Sim, mais inserido, se conseguir me dar um direcionamento mais preciso, assim, para eu parar de patinar sim. um pouco. Felipe, Mas, você fala de obrigado. onde? Eu sou de Americana, São Paulo. Americana, São Paulo. Eu acho que outra fonte interessante de prospecção pode ser os congressos, né? A gente teve recentemente o congresso da Abrats, né? E Sim, eu não já consegui. eu participei do congresso em 2019 e eu lembro que tinha algumas tendas de agências que trabalhavam Uhum, com legendagem. E geralmente essas agências que vão para esses congressos, elas estão procurando, né? Tradutores que né? estão Eu, começando na área. E assim, eu sou suspeito para falar do networking que se faz em congresso. Ele é muito bom, assim. E eu falo não eu só dessas vou, agências, como os próprios cartões de visita que você troca, né, com outros profissionais, né? certo. Eu vou agora no congresso que vai ter na Unesp, em São José do Rio Preto. Eu não sei se vocês Uhum. estão sabendo, se vocês Sim. vão, enfim. Sim. Uhum. Já reservei meu lugar lá. Vou como. Não tenho nada para apresentar, né? Vou como espectador. Mas Uhum. é interessante fazer networking assim nesse Sim. naipe. A Simone até acrescentou aqui no chat, festivais de cinema, escolas de cinema, né, os cineastas precisam mandar filmes para plataformas e festivais agendados, museus, as associações como a Subtle, que ela falou hoje, a ATA, que é dos Estados Unidos, American Translators Association, a ITI, que é o Institute of Translation and Interpreting do Reino Unido, a BRATS, que eu já mencionei. Em novembro a gente vai ter o Profit, que é um congresso bem conhecido, que geralmente tem muita gente procurando, profissionais, não só legendistas, mas tradutores. Uhum. E, como a Júlia falou, o bom e velho Google, não só para as agências, mas até mesmo para esses eventos, assim, né? E eu acho que é Sim. pensar também, quem é o seu
cliente, quem é o seu avatar? Quem é aquele que vai precisar da sua legenda? É um festival de cinema? É um cineasta? É um diretor que quer lançar um produto? Enfim, perfil ativo no LinkedIn, a Simone acrescentou aqui para clientes diretos, né? Uhum, É pensar dessa forma também. A quem você quer chegar, né, com o seu trabalho e com aquilo que sim, você tem de aptidão. certo. O meu objetivo sempre foi cinema, assim, por ser uma paixão. Uhum. Mas eu sei que, né, lógico, no caminho você vai pegar um monte de coisa. Eu também não tô reclamando, nunca reclamei de pegar corporativo, nem nada. Eu sempre gostei muito de fazer tudo. Na pandemia tinha bastante congresso em nível mundial, assim, de medicina, né, que eles não podiam mais fazer presencial. Então eles faziam via videoconferência mesmo, e tinha que legendar para todas as audiências, assim. Enfim, não, beleza, obrigado pelas dicas. Eu já anotei tudo aqui, coloquei no meu post-it, depois eu passar limpo e vou mandar ver. Muito obrigado. Imagina, espero ter ajudado. Não, ajudou sim, com certeza. Que Valeu, bom. Felipe, valeu pela participação. Valeu, obrigado a vocês. A Simone acrescentou aqui, tem muita gente fazendo filme para celular, com celular, aplicativos. Trabalhei com a Cinekings paulistana. Interessante. Hoje em dia eu acho que tem vindo muito conteúdo assim de shorts, né, que a gente fala também, né? Eu Sim, vejo que os shorts têm aparecido com muita legenda também, né, no YouTube, no próprio TikTok, né? Eu acho que também é um sim. mercado interessante. E ali é a síntese da síntese, né? Porque Nossa, tem coisa que é sim. um minuto e meio no máximo, né? Uhum. E o Eu acho. espaço da legenda é super restrito. É muito pequeno. Eu já Eu vi legendei, eu já vi legenda no YouTube cortada por causa disso, de shorts, né? né? Comida, assim, falta letra. Então, eu cheguei a fazer legendagem para um youtuber brasileiro, né? Só que também aí depois das primeiras levas, assim, ele sumiu, assim, não pediu mais nada. Falou, não sei se ele arranjou outra pessoa, se ele, enfim, não tenho ideia. Também não é um cara que eu acompanho, então eu não sei como é que tá o trabalho dele. Uhum. Mas enfim, muito obrigado. Imagina. Alguém mais quer fazer algum comentário ou deixar uma pergunta no chat? Eu tô olhando o chat aqui, ver se eu deixei alguma coisa passar também. Eu vi que a Simone comentou sobre o teste Hermes, né? Que é o teste da plataforma do Netflix, né? Esse teste ainda Isso. existe ou Foi o que eu fiz. foi o que você Eu fez, né? acho que não tem mais. Olha, Porque. aquele teste nunca deu em nada, tá? Mesmo o pessoal que passou, eles nunca foram chamados, porque eles tentaram botar in-house, mas eles nunca fizeram nada em relação àquilo. Então, todo o pessoal que passou No ficou no vácuo. vácuo, entendeu? O que a única coisa que serviu é uma espécie de, vamos dizer assim, como se fosse um teste, como se fosse um teste, tipo assim, você fala, eu tenho Cambridge Proficiency, eu tenho TOEFL, eu tenho remédio, nota tal, entendeu? Eu tenho 85, 90% de remédio, sabe? Virou uma coisa assim de status, em vez de ser um teste para trabalhar para eles, porque eles nunca trabalharam com ninguém diretamente para eles, sempre foi por venda, sempre. Entendeu? Tanto que eu coloquei no meu currículo lá, age number e Uhum. tal, meu Você número. põe seu número de remédio. Não Não sei sei se, para que que não serve. sei se é referência para alguém, se alguém vai prestar atenção nisso, mas enfim, eu pus, né? Eles Coloquei. Uma pedem às vez, vezes, pedem, uma vez uma agência me pediu, mas pede, eu não fiz esse teste. Daí eu falei pra eles, olha, hum, eu nunca fiz, não, não não tem problema. tenho. Não, não deu em nada, então nem se preocupe, mesmo quem não passou, não se preocupe, porque quem passou também não deu em nada. Não, Então, preocupado eu já não tô mais, eu fiquei frustrado na época, já faz tempo já. mas mesmo na época o pessoal que passou mesmo falou que não, ninguém chamou ninguém, então ficou por isso mesmo. Então, o negócio é esse, vai naquela página, Preferred Vendors, e olha as línguas, tá? Não vai mandar currículo para quem não trabalha Isso. com o seu par de línguas, que também aí já, né? Eles É, querem. Ok. certo. Valeu, Simone, valeu mesmo. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta ou podemos já ir encaminhando para o encerramento? Não? E se alguém lembrar de alguma pergunta e quiser me fazer depois,
É só entrar em contato. O Felipe colocou meu Instagram lá na divulgação, então pode me chamar por lá, bem tranquilo. Maravilha. Então tá, pessoal, quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco até agora, agradecer a você que acompanhou essa gravação e agradecer a você, Júlia, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite, pela sua partilha aí junto conosco, que foi com certeza muito útil e ajudou aí muitas pessoas. Obrigado aí mais uma vez Eu que e, agradeço, estou bem feliz. e aguardo vocês no próximo Traduchat. Tenham todos um excelente dia e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 até gente. mais. Obrigada. Obrigado, Obrigado, até prazer, mais. viu, Júlia?